Uma dúvida. Eu Aham. vou colocando umas dúvidas aqui só para Tranquilo. tentar entender e para o pessoal que também tá em casa, que quem tá e quem vai assistir depois também, né? Quem fala assim, mas como que é isso, né? Uhum. Por exemplo, eu corto um vídeo lá sobre carro, Uhum. tá? Aí eu vou lá na pesquisa e falo assim, qual carro que tá falando, que tá sendo mais pesquisado hoje? Vamos supor Uhum. aí, vamos falar de um... Vamos falar, simbolicamente, vamos falar de uma BMW. Sim. Aí só que eu tô falando no vídeo que eu cortei, eu tô falando de um Corsa, Uhum. por exemplo. Aí eu vou lá e coloco assim, esse carro, o Corsa é pior que a BMW, por exemplo. Uhum. Vai se tornar um assunto pesquisável, ou não? Então, não, porque isso aí já entraria na outra estratégia que seria para o vídeo ser recomendado. A pesquisa e a recomendação é diferente. Então, por exemplo, se você quisesse que fosse de pesquisa esse vídeo, teria que ser um exemplo assim, Corsa 2008 vale a pena? Que é exatamente como a pessoa pesquisa. Então, às vezes você vai comprar uma geladeira. Geladeira tal, 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 tal. É boa. Então você tem que colocar exatamente a forma que a pessoa pesquisa no título do seu vídeo. Entendi. Porque aí a pessoa pesquisou, ela acha o seu conteúdo. Já outra forma, que é de recomendação, você vai mais para a parte de chamar a atenção da pessoa. Então, assim, esse Corsa é melhor que essa BMW. Aí o YouTube vai recomendar. É querer mais visualização, seria isso? Ou nem tanta entrega, mais visualização Como assim? por parte do YouTube? Então, acho que as duas estratégias elas se complementam. Assim, quando você faz de pesquisa, quando você posta o vídeo, ele não vai pegar tanta visualização, mas ao longo prazo ele vai pegando de pouquinho em pouquinho, e quando você vê o gráfico fica... Cara, uma coisa que eu acho interessante é assim, ó, que nem eu coloco os cortes lá, tudo bem. Que tá em outro sentido o nosso aqui, eu sei que é um pouco mais complicado, porque eu entendo que seria mais fácil nichar o podcast, mas vamos falar de economia. Quantos economistas a gente vai achar na região aqui? Sim. E outra, entende? Por exemplo, nem todos os que a gente achar, a gente consegue alinhar as agendas. Claro. Por exemplo, não tô reclamando, não é isso, mas... então, assim, ó... Para podcast... Nossa, eu já fui lá na frente, né, cara? Não, mas pode... Nossa, eu já fui lá na frente. Não, tranquilo. Tá, e o que eu faço no caso do podcast? Ou no caso de um... Eu não vou falar no mentor, cara, porque ele vai ter um nicho. Eu não vou falar também de um coach, porque ele vai ter um nicho. De uma pessoa estudiosa, vai. De uma pessoa que estuda sobre vários assuntos aí, e ela fala sobre vários assuntos. Qual que é a estratégia? Qual na sua visão? Sim, ó, então, podcast não é muito a minha especialidade, né, o meu foco, mas o que eu vejo que funciona muito para podcast é abusar dos cortes que você pode fazer do próprio podcast. Então, pegar, assim, a parte que o convidado falou alguma coisa que chama muita atenção, ou que às vezes é até uma coisa que gera pesquisa. Então, aqui, só nesse momento que a gente está conversando, já falei sobre como crescer no YouTube, duas estratégias para crescer no YouTube. Talvez já daria um corte desse para colocar no YouTube. Matheus revela como crescer no YouTube. Você conseguiria crescer o seu podcast com os cortes. É o que eu vejo que o Flow Podcast faz, que Inteligência Limitada faz, o Podpah e vários outros podcasts que não vem na minha memória agora. Mas é abusar muito dos cortes de podcast. Tanto que os caras têm um canal só para cortes, né? Sim, um canal só para cortes.